Pessoal, boa noite. A gente vai começar uma conversa sobre por que vale a pena fazer a formação e desenvolvimento dos grupos da SBDG. Estão aqui conosco quatro convidados que concordaram com esta gravação, assim como nós, ex-alunos, né? Eu, Gediel, Felipe e Anderson, para a gente trazer um pouco da SBDG para vocês. Até faço uma menção que a semana passada a gente perdeu uma importante pessoa da SBDG, uma das fundadoras da SBDG. Então a gente ficou na dúvida, faríamos essa conversa, não faríamos, mas acreditamos que Emiliana ficaria muito feliz da gente estar levando o legado dela até vocês. Então, por isso optamos em continuar e manter esse horário. Eu vou aqui fazer o papel de anfitriã desse encontro. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem a qualquer momento. Eu vou puxar aqui uma primeira apresentação dos rapazes, né? Então, vou começar em ordem alfabética. Anderson, conta para gente o que você faz, né? E por que você optou em fazer a formação e desenvolvimento de grupos, por favor. Ok, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e conversar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é o meu dia a dia, né? Que é trabalhar com grupos. Eu sou empresário e consultor, tenho duas empresas de consultoria, uma Estrada Consultoria, que atende organizações, empresas direto em planejamento, finanças, processos, e a Ágora Projetos Associativos, que é onde eu atuo mais forte, a Estrada, minha sócia, atua, e a Ágora Projetos Associativos é onde eu trabalho mais fortemente daí com grupos, né? Atendo entidades associativas, conselhos, sindicatos, associações, e foi por conta dessa solução, né, que eu passei a atuar com grupos que eu busquei a SBDG. Então, comecei com consultoria em 2012, né, e com consultoria para dentro de empresas, né, gestão, finanças. E em 2015 eu passei a atender grupos. E aí foi onde eu percebi que tudo que eu estudei de gestão, faculdade, 3 MBAs, para trabalhar com grupos, quando eu fazia aquele planejamento maravilhoso, né, do grupo de empreendedor, e quando ia para a prática as coisas não aconteciam. E aí eu ficava totalmente vendido, né? Como eu já tinha colegas que fizeram a SPDG, foi onde eu procurei fazer a formação, que foi um ponto de virada para mim, né? Bom, a gente vai conversar aqui, né? Nem vou tomar muito tempo, a gente vai ter a oportunidade de falar. Mas o que me motivou a fazer a formação foi essa dor, né? De trabalhar com grupos, não saber o que está acontecendo com o grupo, fazer um belo de um planejamento e as coisas não aconteciam. E eram grupos de iguais, então não tem hierarquia. Eu era o contratado para atender aqueles grupos de empreendedores. E aquilo me dava uma angústia muito grande, precisava entender o que estava acontecendo. A SBDG não era o único caminho, eu também me matriculei no curso de psicologia, na disciplina de processo grupal, na Universidade aqui de Maringá, que é onde eu resido, Maringá, no Paraná. Fiz a disciplina de processo grupal no curso de psicologia. Então, eu tive outras referências, bem menor o escopo, né, do que se trata dentro da SBDG. E, a partir da SBDG, meu trabalho, a minha metodologia mudou totalmente, né? Mas eu vou deixar um pouco para os colegas, depois eu volto para falar, senão só eu falo, viu, Mário? Deixa o Tá Felipe bom. e o Regiel Anderson é um começarem também. apaixonado, então vamos para o Felipe. Você conta eu e o Fê somos da mesma turma. Conta aí, Fê. Boa noite, gente. Espero que esse papo ajude vocês a esclarecer um pouco as dúvidas, né? Realmente é uma formação que, quando a gente recebe as informações, tem um pouquinho ali, mas queria eu, na minha época, se tivesse esse tipo de live frequente para poder aprofundar. E aí, estava aqui, a Marta me convidou para a live, estava tentando retomar qual momento, né, da minha carreira eu acabei, enfim, optando por fazer SBDG. E aí, hoje, o que que eu faço, né? Eu lidero programas de aceleração e desenvolvimento de startups. Eu
eu toco uma iniciativa chamada BNDES Garagem, que é o programa de startups do BNDES, e a gente lida o tempo todo com empreendedores, investidores, empresas, governo, e enfim. E eu já fazia isso com outros clientes na época da SBDG, e na verdade eu atuo apoiando desenvolvimento de startups e empreendedores desde 2011. E pessoas, e, enfim, facilitando encontros. As pessoas sempre diziam: ah, você é um ótimo facilitador de grupos e etc. E aí o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que ao trabalhar com empreendedores, equipes, eu sentia que eu sabia muito bem, eu tinha facilidade de lidar com pessoas, mas eu queria ter mais clareza, mais fluência sobre isso. E na verdade, o que me influenciou, da onde veio a SBDG para mim é que duas pessoas que sempre me ensinaram muito nesse lidar com grupos, em pessoas que eu via como referência de poder, de fazer perguntas provocativas mesmo, que mudavam a dinâmica do que estava acontecendo, tinham feito SBDG. E eu lembro que eu fiquei com isso por alguns anos, assim, desde que eu comecei a trabalhar com essas pessoas em 2013 até 2019, ou seja, 6 anos, e eu sempre falava, ah, eu vou fazer SBDG, me inscrevia, aí depois arrumava uma desculpa, e aí em 2019 eu resolvi fazer. E eu lembro que, para mim, a motivação mais concreta era, nossa, eu quero dar mais um passo nesse meu trabalho com grupos. Porque eu fazia isso eventualmente, tem que pensar uma agenda e tudo mais. Eu falei, as pessoas dizem que eu faço bem e eu quero ter mais propriedade. E depois que eu terminei esse BDG, acho que eu busquei, não necessariamente só para isso, mas eu queria, na verdade, me desenvolver como liderança, assim, de ter mais noção sobre mim mesmo e o meu papel manejando grupos. Então, não necessariamente o SBDG ensina muito, né, sobre a leitura dos movimentos de grupos, mas eu queria muito mais aprender sobre quais eram os meus gatilhos ali, né, os meus desafios ou potências também. E aí foi muito isso que eu conquistei ali, né, e numa trajetória que não terminou ali, depois você é uma experiência tão transformadora que continua. Então esse é um pouco sobre mim, né, sou administrador de formação, é, atuo não diretamente com grupos, mas ao liderar equipes, né? Hoje eu tenho uma equipe de 12 pessoas, é, é natural, né? Não preciso. é, eu monto os meus times, eu não preciso contratar alguém para pensar algo, para resolver um conflito, porque na verdade é a gente ter esse empoderamento no dia a dia, assim. Então isso foi algo que mudou muito e que apesar de eu continuo, dou palestra, workshop, etc. Às vezes eu nem lembro que eu fiz a CBDG, mas isso tá ali, né? Então isso melhora no dia a dia, mas também eu acabo usando muito como liderança hoje, né? Não tenho feito nenhum trabalho como consultor, já fiz depois da SBDG para testar, mas é algo que está ali, né? E que a gente pode usar quando quiser. Então esse é um pouquinho sobre mim. E obrigado, Marta, bom te ver de novo. Fazia tempo que a gente não se via, né? A gente está Sim, junto agora o com próximo é o outro. café, né? Eu quero café aqui na minha casa. Eu e o Fê, né? Fê, a gente é aqui de São Paulo, e então tá prometido aí um café. Gediel, conta aí, você. Tá bem. Bom, primeiro também obrigado aí pelo convite. É um privilégio também poder falar sobre a formação. Bom, eu cheguei na SBDG a partir de um trabalho de coaching que eu estava fazendo para mim mesmo, né? Eu estava fazendo um trabalho de coaching para minha carreira, para eu me desenvolver como líder. E em um determinado momento a minha coach me explicou que eu realmente precisaria ter uma experiência vivencial. Eu tenho uma formação técnica, né? A minha base é uma base bem técnica, bem de engenharia, e depois eu comecei a ir mais para a parte de gestão, e aí liderança de equipe, mas eu tive sempre muito aquele modus operandi de estudar, aprender e aplicar, estudar, aprender e aplicar. E a minha coach me convenceu que eu realmente precisava ter uma experiência vivencial, principalmente para aprender a me conectar e criar vínculo com as pessoas, né? Com os grupos que eu faço parte. Então, esse era meu principal motivador. Então, ela me indicou o SBDG e foi aí que
eu caí na turma 329. Fui colega da Karine e do Sérgio, inclusive. Foi por aí que eu tô. Então, é bom compartilhar. Acho que a gente vai deixar gravado, vamos disponibilizar esse vídeo para que mais pessoas também consigam entender assim as nossas vivências, né? E o que isso trouxe para a gente. É isso. Bom, a minha história é parecida com a do Felipe. Eu tenho uma primeira formação, uma primeira carreira em marketing, mas eu já estava em desenvolvimento humano e organizacional há algum tempo, fazia vários trabalhos de desenvolvimento de liderança, team building. O pessoal também dizia que nossa, como você maneja bem grupo e tudo mais. Eu não achava tudo isso, eu achava que com alguns grupos eu mandava muito bem, e tinha outros que eu suava frio, sabe assim, que eu falava assim, ai, não sei se eu estou me conectando, o que está acontecendo e tudo mais. E numa dessas conversas com colegas, né, duas delas já tinham feito a SBDG. Daí elas falaram, faz a SBDG, que vai ampliar muito a tua leitura de grupo, você vai ver que vai ficar mais fácil e tudo mais. E na minha inocência, eu achei leitura de grupo, assim, eu casei um pouco, eu vou aprender a fazer dinâmica. Sabe quando a gente fala de dinâmica? Oba, vai ter um monte de exercício e eu vou ter mais exercício, um repertório maior para eu colocar nos meus team buildings, no meu trabalho e tudo mais. Depois eu descobri que a dinâmica é o que acontece com o grupo e que os exercícios a gente chama de vivência. Mas foi muito legal, porque como eu tinha, logo percebi a diferença, mas queria ter exercícios novos. Então, depois de cada final de semana, quando eu voltava, né, para o corpo, que é uma experiência transformadora mesmo, eu anotava os exercícios, as vivências que a gente tinha passado, o objetivo, e eu confesso que também foi útil, porque eu aproveitei já alguns daqueles exercícios para grupos. E hoje eu brinco que eu consigo ver o invisível, sabe o que está no campo? Às vezes as coordenadoras falam, isso daí está no campo. No começo, o campo, para mim, eu falava, que campo? E hoje eu consigo perceber com mais facilidade, acho que um pouco do que o Anderson trouxe, né? Por que esse grupo não está indo, se está todo mundo, né, conectado, comprometido, mas por que não anda? Então, a qualidade do meu trabalho era boa, confesso, mas ficou infinitamente melhor. Então, eu sou uma sexagenária que continuo tendo cliente, os clientes vêm por indicação, e acho que esse mérito tem, óbvio, muito de mim, mas tem essa abertura para o aprendizado que a SBDG trouxe. É diferente, você consegue fazer intervenções mais focadas, que o grupo precisa, e daí o grupo consegue andar aí de um lugar para o outro, normalmente para um lugar melhor, né? Então, acho que é por isso que eu fui parar e acreditei piamente, que nem o Felipe, alguém contou, eu acho que as pessoas gostam de mim, eles falaram que seria ótimo eu fazer, fui lá e me inscrevi, né? Não teve nenhum processo de vendas, eu fui lá e já me inscrevi. E vocês que estão aqui, o que vocês querem compartilhar, ou que dúvidas vocês querem trazer quando vocês veem o nosso folheto, os nossos posts, né? O que vocês gostariam de trocar ou de perguntar? Pedro, Douglas. Senão a gente continua também, é só que a gente está abrindo espaço. Se deixar, a gente fala a noite inteira, especialmente eu. Sim. Não, não tenho, acho que muitas dúvidas, assim. Como o Gidiel falou, estava na formatura dele, então estava inclusive na rodinha ali de fazer uma turma dos cônjuges e realmente tenho muita vontade de fazer a formação. Sou esposa da Karine, então ela chegava sempre dos encontros com muita motivação, falando sempre muito. Então, acabei vivenciando junto com ela todo essa formação, né, esse período em que ela esteve
com a turma e sempre achei incrível, assim. Então, também hoje estou empreendendo, também atuo como consultor e acredito que isso seria de grande valia para a trajetória, para a minha carreira, enfim. Então, quis vir aqui hoje para escutar um pouquinho também, né, um pouco mais e tirar mais algumas dúvidas, enfim, escutar outros relatos, né, além daqueles que eu escutei na formação e também da Karine. Então, por isso que vim parar aqui hoje. Bom, Pedro, Como é que funciona a formação e qual que é o principal objetivo dela? então, bom, vou começar, vocês me ajudem, né? A formação, o objetivo dela é fazer com que você compreenda melhor a dinâmica dos grupos, né? Como é que grupos funcionam? Então, para quem é líder, né, e tem uma equipe, ou tem o grupo de pares, ou tem o grupo da diretoria, qualquer que seja o grupo, né? Não só a sua própria equipe, mas qualquer grupo que você interage. Para entender como é que funciona. Por exemplo, dar um exemplo mais claro. Quando você tem uma situação de mudança, que você faz, Pedro, para eu tentar dar um exemplo perto da tua área de atuação? Que tipo de situação de mudança? Por exemplo, você quer. Não, ela perguntou, Pedro, o que que tu faz de profissão, ela quer tentar dar algum exemplo mais próximo da Ah, tua tá, ok. realidade. Trabalho em tecnologia, trabalhei aqui um bom tempo com o Gedial, disse que ele Ah, veio até mim, e vim muito para essa questão realmente de ter uma referência aqui presente para mim. O Gedial é uma pessoa que veio da área técnica, que já era uma referência técnica para mim, e se tornou uma referência de liderança também, né? Então, na empresa que a gente trabalhou junto, a gente trabalhou junto muito na questão de liderança de pessoas, e eu via muito o desafio dessa área técnica, de tecnologia, da questão de mudar a chave, né? Tu ser um excelente técnico e tu passar a liderar um grupo e ter aquele primeiro desafio de primeiro esse grupo de técnicos te enxergar como líder. E isso a gente, dentro da Elegro, usou muito a questão de atuações individuais, né? As one-on-ones, trazer essas pessoas para próximo da liderança, as pessoas enxergarem essa pessoa como líder, e a Elegro conseguiu trabalhar isso numa escala de liderança. tá. Mas quando eu venho para esse grupo aqui, eu já penso até um pouco diferente, assim, não só a liderança desse grupo de liderados, mas transpor a liderança para qualquer ambiente, como o ambiente que a gente está aqui com pessoas diversas. Quando, por exemplo, a gente está num cliente que não é da nossa área de negócio, o cliente que eu estou não, talvez não conheça tanto de tecnologia, mas eu tenho que atuar no papel de líder de convencimento dele, e aí sim eu tenho que transpor essa liderança. Então, quando eu penso em grupos aqui, eu penso realmente nesse desafio, né? De não trabalhar como líder dentro da tua área de atuação ali, que ali tu tem uma certa vantagem porque tu carrega bem esse histórico, mas tu transformar esse perfil da liderança em qualquer grupo. E quando a gente fala em clientes, quando Perfeito. falou assim, tem clientes que te trazem como referência de muitos anos ou por indicação, trazem muito por essa pessoa, né, que conseguiu conduzir um grupo. Então, essa é a minha dúvida, assim, como que a gente trabalha dentro dessa dinâmica, assim, esse perfil de líder. Ó. Posso compartilhar, Marta, sobre Vai lá, como que vai lá, vai lá. como, como eu descobri, né, o objetivo, porque é uma pergunta que uma dúvida, né, que muita gente tem para tomar a decisão, inclusive, né, de fazer a Uhum. formação, né? Eu fiz a formação porque realmente meus colegas consultores que tinham a formação, ele tinha um jeito diferente de trabalhar. Eles ficavam mais tranquilos frente aos grupos, né? Quando eu ia perguntar para eles, mas o que que eu faço numa situação como essa, né? E aí eles davam pequenas dicas que, poxa, mas você não estava lá, como que você já sabe desse movimento? Então, quando eu fui fazer a formação, eu achava que, bom, eles vai ter lá uma aula com alguns autores e eu vou compreender, né? E tem, sim, tem. O processo grupal é uma ciência, né? É uma ciência. Tem fundamentações que que a formação traz depois da sua vivência. Porque é aí que está a grande transformação, né?
não tem como a gente compreender grupos se a gente não se conhecer como que nós funcionamos dentro dos grupos. Então, por isso que é muito comum as pessoas fazendo SPDG falar assim, foi um divisor de águas, foi um divisor de águas. Porque é uma experiência de autoconhecimento, acho que a Marta ia trazer isso, né, Marta? Eu já estou adiantando. Não, vai lá, vai lá. Então, assim, e os primeiros encontros, ele é vivencial para você sentir como que as pessoas se sentem dentro de um grupo, e depois você entender o que estava acontecendo. A partir desse momento que você entende a dinâmica e o funcionamento dos grupos, você começa a olhar para o lado de fora. Isso não cola em ti. Que era o que acontecia quando eu estava frente a grupos de empreendedores de um mesmo setor, que a grande maioria dos grupos que eu acompanho, de entidades associativas, são grupos de concorrentes. As pessoas concorrem entre si. Então, tem competição, tem disputa de poder. Então, tem tanta coisa dentro do grupo, silêncio, atenção. Se eu pego isso para mim, eu não consigo ajudar o grupo. Mas quando eu entendo a dinâmica e esse funcionamento, eu traduzo isso para o grupo e ajudo eles a avançar. Então, assim, não dá para dissociar a formação e desenvolvimento dos grupos, né, sem o autoconhecimento que ela traz para a gente. Vou citar mais um exemplo, assim, para passar a palavra para os colegas. Uma coisa que era automático meu. Eu sou contador de formação. Então, eu tenho dentro do meu trabalho, tinha, né, até com certo automatismo, muita rigidez. Eu era uma pessoa muito rígida. E, óbvio, se isso era o meu automático, era natural que eu imprimia isso aos grupos que eu coordenava, né? Agora, há grupos que, em determinados momentos, a rigidez colabora, ela é favorável. Outros, em inúmeros momentos, não colabora, é desfavorável. Mas eu só fui me perceber isso na formação, do quanto que eu era rígido comigo e com os grupos que eu trabalhava, porque antes isso era automático para mim, né? Então, assim, só um exemplo de como que é. Então, quando eu falo em objetivos, né, o objetivo é, claro, você conhecer de dinâmica de grupos, mas conhecer em especial, primeiro, o seu próprio funcionamento dentro dos grupos, que a partir disso você vai conseguir ter melhores leituras e melhores manejos, né? E aí, o que eu queria só complementar na linha do Anderson é que o grupo tem 12, 15, 18 pessoas. Então, de vez em quando, formam-se subgrupos para alguma atividade. Então, Pedro, você será Pedros diferentes, acredite. Porque dependendo do grupo, quando o Anderson fala isso cola, parará, é que assim, dependendo do grupo, alguém pode te acionar um gatilho, que é alguma coisa que te tira um pouco do prumo, e daí você perde o rebolado, por assim dizer, né? Então, quando o Anderson fala, daí agora não cola mais, porque você sabe o que está acontecendo com você, você sabe qual é a armadilha que você está caindo, então você consegue se proteger, você fica mais imune a isso, e daí você consegue influenciar o grupo que você tá. Então tudo começa de você, porque com cada grupo a gente se comporta de uma forma diferente. Ou tem alguém que te irrita, ou tem alguém que te ajuda. Eu, por exemplo, fiz o TCC com o Felipe. Ah, tem o TCC, tá? A gente não escapa do TCC, mas é legal. Eu fiz com o Felipe e com um colega nosso que eu tinha muito problema. Ele, ele me irrita. Eu sou muito da entrega e ele é muito voador. E o TCC tem data para entregar. Eu escolhi fazer com esse colega para eu aprender mais um pouco a me gerenciar, né? Então, com o Felipe era fácil, a gente já tinha feito outros exercícios juntos. Então, isso te amplia muito o teu autoconhecimento e você se protege mais. Claro, uma outra vez você vai acabar caindo numa armadilha, mas você tem mais consciência do que está acontecendo com você. Então, essa liderança que você está buscando, ela acontece com muito mais facilidade. Não sei se o Gediel ou a Karine também querem complementar com suas próprias experiências, né? Eu acho que vocês. Pode ir, Karine. Vai.
Não, eu ia só comentar, até o Douglas deve lembrar muitas vezes que eu chegava em casa irritada com alguma situação, com algum colega, e pensando, meu Deus, mas por que que eu tive que ouvir aquilo? E aí, em outros momentos, em outros encontros, a ficha caía, né? Que era como eu estava ouvindo, não sobre como a pessoa muitas vezes estava falando. Então, é um desafio de autoconhecimento, a gente tem que estar preparado para isso, porque a gente ouvia bastante, né? Hoje em dia, os Sérgio vão lembrar das máscaras caindo, e não é a máscara em relação ao grupo, mas as nossas próprias, que muitas vezes a gente usa para se proteger, né? Ou em diferentes papéis. Então, era bem interessante, mas é um exercício principal, assim, acho que em primeiro lugar, de autoconhecimento, para que de fato a gente se perceba nos grupos e perceba também as atuações, né? Então, não é à toa que eu tô aqui, né? Eu vim me certificar que o Douglas ia participar, mas brincadeira, ele veio muito por conta própria. Eu vi o post do LinkedIn do GDA semana passada e mandei para ele, porque sabia que ele tinha interesse, mas é algo que dá vontade de compartilhar com todo mundo, né? E que todo mundo faça também. Então, é muito válido. Acho que o Douglas também vem da área de tecnologia, Pedro, falando por ele, né? Mas te ouvindo, eu ouvi muitas vezes o mesmo relato vindo dele, e acho que é um ganho incrível, assim. Vocês têm muitos desafios, o Gel sabe bem, passou pela formação, e a gente se conhece e consegue também passar por esses desafios de uma forma mais tranquila. Eles sempre vão acontecer, mas a gente consegue, acho que também, não sofrer tanto. Então, acho que é isso. Eu sou suspeita, né? Mas eu acho muito válido. Cada carinho. Vai lá, Gediel, que você queria falar alguma coisa. É. Não, eu acho que vocês resumiram bem. Eu acho que a pergunta do Pedro foi assim, qual o objetivo, né, do, da formação? Quando eu entrei, eu tinha um objetivo, né, e ele se propõe a isso, como a Marta aí explicitou, e de tu entender melhor o funcionamento de grupos e com isso poder liderar melhor. Então, só que a grande surpresa para mim, que para mim foi surpresa, é que tu entende o teu funcionamento também. Tu tem uma parte de autoconhecimento. E isso, para mim, foi mais rico até do que toda a teoria e toda a questão de como é que os grupos funcionam, né? Então, trazendo essa parte. Eu descobri muitos gatilhos em mim, descobri muita coisa que eu fazia errado em determinadas situações, a partir do grupo que eu estava trabalhando na SBDG, com experiências vivenciais, né? E depois eu conseguia fazer o link daquilo com a minha realidade no lá então, que é, a gente diz que é no mundo externo, né? E eu entendia, então, esses gatilhos. Então, para mim foi muito rico. E é interessante agora, né? Não sei se acontece com vocês, mas eu, a partir da formação, em um determinado momento já da formação, eu começo a analisar os grupos que eu estou. Eu começo, eu vou numa reunião de condomínio, por exemplo. Aí eu começo a ver, aquele ali, eu vou, sabe, em todos os grupos. Aí tu já começa meio que ter um cacuete de tentar entender o movimento que o grupo está fazendo, sabe? Porque tu, obviamente, já tem uma base para isso, né? Que é o que a formação te traz, né? Então, para mim, assim, foi realmente bem como a Karina falou, assim, eu, se pudesse, faria mais propaganda até da formação. Eu acho que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas de RH das empresas fazendo, mas para mim, os líderes deveriam fazer, não só o time de RH, né? Porque quem está no dia a dia dos times são os líderes, muitas vezes, e o RH está lá tentando abrir a cabeça dos líderes e tentando mostrar para eles, né? E eu acho que, então, assim, todos os meus liderados, por exemplo, eu estou indicando fazer SBDG, né? Como carreira, como, entende? Então, para mim foi isso, assim. É legal Só você... para agregar, Vai lá, Bruno. Fê. Vai lá. Não, só para agregar, assim, porque vocês estão falando várias coisas e o que
tem me trazido, né? Acho que acho que tem um objetivo, sei lá, devem ter os objetivos ali da SBDG formais, e acho que a pergunta é qual é o objetivo que você vai construir ali, porque eu vejo a formação como um grande laboratório, né? Até essa coisa da vivência, tem até um dos textos que a gente lê em algum momento e estuda, que é a educação de laboratório, você poder se testar ali. E eu acho que uma das coisas mais ricas, e que para mim foi quase um sentimento de maratona emocional, assim, é de você poder vivenciar tantas situações distintas para poder lidar depois com mais paz de espírito, para ser uma pessoa que alguém falou disso em algum momento, né? Ah, aquela pessoa, ela entra numa situação, mas ela não sai abalada, ela lidou, ela nem sabe o que vai acontecer, mas lidou. Então, eu acho que uma sacada muito legal da SBDG é essa experiência vivencial, e eu lembro muito das coordenadoras falando, vocês aqui vão vivenciar um número gigante de coisas, porque só quando a gente vivencia a gente consegue depois lidar. Então, como que você vai lidar com um grupo de gente resistente se você nunca passou pela resistência ou nunca lidou com essa resistência? Então, ali a gente realmente é levado a discutir, problematizar, vivenciar, para depois elaborar. Então, essa quebra de paradigma, né, de aprender pela prática e não vou ler uma teoria para fazer uma dinâmica ensaiada, ali não acontece isso, assim, né? Para mim, acho que essa foi uma das coisas mais ricas, porque antes, até a Marta falou no começo, né, que ela sabia várias, era boa de dinâmicas, às vezes sim, às vezes não, eu também, né? E eu esperava que eu fosse melhorar essa minha técnica de dinâmicas, e na verdade, acho que eu virei uma pessoa mais leve depois da experiência, porque, sim, eu posso ir com as dinâmicas, eu posso também criar na hora, eu posso lidar com o imprevisto, eu posso dizer não, eu posso dizer sim, com menos peso, né? E eu acho que isso tem a ver com o autoconhecimento que o pessoal está falando, né? Que para cada um bate bem diferente, assim, mas de forma tangível, eu acho que prepara muito para lidar de forma profissional com grupos, seja com a tua equipe, com uma consultoria. E aí uma coisa que eu até hoje fico pensando é como eu já puxei vivências e dinâmicas antes da SBDG sem ter essa capacitação, assim. Porque às vezes é isso, a gente está trabalhando com grupo e, sei lá, abre um processo, abre uma pergunta X e não fecha, e tem medo, às vezes, do que o grupo vai trazer e projeta muita coisa nossa, né? Às vezes até na nossa equipe, assim. Então, acho que esses foram ganhos gigantescos para mim. Então, uma pessoa que consegue dormir melhor à noite também, ao lidar com, sei lá, cliente, reunião, equipe, o que quer que seja. Não, só para complementar, o... acho que o que o Felipe falou é muito importante. Eu vejo vários cursos de liderança, porque eu até dou curso de liderança. Mas é a diferença dessa vivência, porque às vezes você, precisa respeitar a diversidade, precisa ser um líder, né, que gera confiança. A gente sabe de tudo isso. Na hora de vivenciar, você trabalhar com gente que você acha insuportável, né? Que você não quer trabalhar com aquela pessoa, você está resistente àquela pessoa, caem várias fichas, como a Karine falou. E bateu, doeu, toma que é teu, não é do outro. Então, isso é muito legal. A minha área de especialização é gestão de carreira. Então, eu vejo que as pessoas que passaram pela formação, como vocês estão ouvindo aqui, elas deram um salto de qualidade nas suas carreiras. Isso para mim nem tem preço, né? E ter a vida mais leve, eu era daquelas preocupadas com o grupo, sabe? E se o grupo for para cá, e se eu não tiver preparado? Hoje, eu vou ter, semana que vem, eu vou para o Centro-Oeste, tenho 3 team buildings, né? Com usina, cana, álcool e tudo mais. Eu fiz lá um roteiro. Eu falei, gente, parece que é isso. Saberei ao chegar, sabe? E eu estou muito tranquila, porque agora eu sei ler o grupo, né? Eu não estou aflita. Então, quando o Felipe fala mais easygoing, né? Você ter um jeito de liderar, você falar com vários grupos de formas diferentes, que você não tem receio, que você sabe o que está colando em você, daí você descola.
e anda para frente, para mim a SBDG não diz que o objetivo dela é aportar as nossas carreiras, mas eu acho que ela realmente contribui fortemente. O Sérgio está quietinho, Sérgio, como a gente pode... Qual que é a tua questão? O que que você gostaria que a gente abordasse também? Não, nada em especial. Estou ouvindo. Eu geralmente adoto mais essa postura, né, de ouvir, prestar atenção bastante e entender, né? Então, e não é que eu não tenha dúvidas, não entendam mal. Como eu terminei recentemente a formação, né, fui colega do Gediel, da Sabrina, então da Karina, perdão. Então eu tenho ainda muitas coisas que eu ainda estou, vamos dizer assim, né, tentando entender, lendo e pesquisando, né, dentro do possível, ouvindo e me interessando pelo tema ainda como uma espécie de continuação do aprendizado, né? Porque eu acho que, como alguns já colocaram aqui, existia uma lacuna muito grande, né? Um desconhecimento de causa meu, apesar da experiência profissional de muitos anos como executivo, né? Não tinha nenhum suporte, né? Nenhum conhecimento referencial conceitual mais elaborado, sempre trabalhando com grupos, sempre trabalhando com equipes, sempre liderando, sempre em cargos de liderança, né? Mas conhecia muito pouco dessa, vamos chamar assim, dessa ciência, né? A oportunidade de fazer isso através da metodologia de laboratório de sensibilidade realmente é um grande diferencial, uma grande diferença de aprendizado, porque não é só tu ler um artigo ou refletir, entender um conceito, mas sim tu vivenciar experiências, né? A troca real, efetiva, né? Através das dinâmicas que te dão a oportunidade de tu te conhecer e entender melhor esse funcionamento digamos assim, das trocas, né? Das relações humanas. E isso é um campo fascinante, né? Uma coisa impressionante, assim. Eu até dizia sempre nas avaliações de final de encontro que o que eu mais estava gostando era das descobertas, né? Era do aprendizado e, ao mesmo tempo, também do quanto, como disse o Gediel, né? O quanto a gente naturalmente muda o olhar, muda o entendimento, muda a escuta também, né? Compreende diferente os fenômenos, né? Então, eu volto a dizer, não é que eu não tenha dúvidas, eu acho que eu tenho dúvidas demais. Não, achei que Dúvidas talvez você demais. São boas. tivesse interessado tem um negócio, Douglas e Pedro, que é a curva de maturidade. Então, a gente sai com a certificação de facilitador. Se a gente quiser continuar, tem mais um programa e a gente recebe a certificação de especialista. E se a gente quiser continuar, a gente sai com a certificação de didata. Ou seja, a gente pode ser um dos coordenadores de algum grupo. E sendo um ex-aluno da SBDG, desde que você continue sendo associado à instituição, você também pode, se você quiser, dar programas online de desenvolvimento. Então, eu que sou ex-aluna, agora eu e o Sérgio estamos fazendo um com uma moça chamada Karen, ela é ex-aluna da SBDG e ela está fazendo um programa de liderança, né? E que nós dois estamos ali eu estou lá para trocar experiência, o Sérgio está lá para continuar esse aprofundamento. Então, você pode dar cursos também na instituição. Então, se interessar, né? Diga, Anderson. Eu queria pegar o gancho aí que o Sérgio deixou, Sérgio Gediel também, sobre sobre essa questão das dúvidas, né? Como que nós ficamos mais tranquilos em relação às dúvidas e em relação à complexidade dos grupos, né? A SBDG não vai te dar um gráfico
que vai te confortar, sabendo que um lá é mais dominante, o outro é lá. Não sei, também não critico também essas metodologias, mas ela te deixa tranquilo em relação à própria complexidade, às próprias dúvidas. Eu não e faz com que a gente, com o tempo, tenha mais, valoriza mais o aqui e agora. O que está acontecendo aqui e agora, por exemplo, na nossa conversa aqui, né? Então, isso para mim foi assim, e é um ciclo, conforme nós vamos treinando, eu entrei na curva de maturidade, né? Eu faço mentoria há bastante tempo, porque daí na mentoria eu foco nas minhas dúvidas mesmo, nas minhas dificuldades com os grupos que eu acompanho. A gente vai criando assim uma forma de trabalho, um traquejo, né? Uma habilidade que a gente fica muito mais confortável em relação às dúvidas que possam surgir. E a elaboração das hipóteses. Então, é, é, e, e, hoje no meu dia a dia com grupos é constantemente elaborar hipóteses e validar hipóteses. Assim, é um ciclo que se repete o tempo todo. Semana passada eu fui convidado para acompanhar um grupo problemático lá de uma instituição e eu fiquei 1 hora com eles e aquilo que a Marta falou, a gente não precisa preparar nada, vai lá no aqui e agora, vamos lá para ver o que está acontecendo, não vou elaborar nada, quero ir lá ouvir primeiramente. Então, eu ouvi este grupo durante 30 minutos. Ouvi, fiz alguns porquês, né? O estímulo que eu utilizei, ó, me fala, quero conhecer vocês, saber a percepção e sentimento de vocês em relação ao grupo hoje. E deixei vir o que estava no aqui e agora ali com aquele grupo. Depois de 30 minutos, eu comecei a fazer algumas pontuações, algumas devolutivas, né? Tudo hipóteses que eu elaborei na hora ali. Mas aí eu falava para elas, né, que era um grupo de mulheres, quando eu ver, eu nem conheço vocês, estou colocando aqui hipóteses do que está acontecendo. Mas quando eu vejo vocês fazendo assim com a cabeça, quer dizer que eu estou acertando as hipóteses. Então, a formação dá muito isso, dá muito traquejo para a gente fazer leitura de ambientes complexos, que é o ambiente do ser humano dentro de um grupo, e que não haverá uma completude que vai te dar um gráfico para você tomar uma decisão, um indicador, né? Mas vai te dar um certo traquejo, um certo visão mesmo, visão do que está por baixo dos panos, e aí vai fazer você ter mais assertividade nas suas intervenções, que é isso mais importante. As intervenções que nós fazemos depois, como líder, como consultor, as intervenções faz sentido e gera transformação nas pessoas e no grupo. Isso para mim que foi fantástico na formação. E eu sei bem que o Sérgio está falando, porque quando eu saí da formação também tinha esse sentimento de estar muito fervilhando. Agora, Sérgio, é praticar, é colocar em prática. Não deixa passar muito tempo. Retroalimentar esse caldeirão que ferveu em ti. Não, 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 não. Se eu posso comentar mais um pouco, Marta? Claro! Não, bem legal, Anderson, que tu colocou, e é que, na verdade, eu já vivo um ambiente que tem algumas peculiaridades, né, na minha área de atuação, que eu atuo na área de conselhos de administração, né? Eu trabalho com governança corporativa, com especialização em empresas familiares. Então, eu vivencio um ambiente corporativo, né, também de líderes e os líderes máximos, né, que por um lado é o grupo de sócios, os donos das empresas, né, e o outro lado os executivos, presidentes e diretorias, né, e também o grupo do próprio conselho, né, conselhos com profissionais altamente gabaritados, especialistas em suas áreas, né, e a gente, tu deve conhecer isso, o ambiente de conselho, a gente não só faz análise de performance, mas faz análise de planejamento. E então o desafio de interação de relacionamento nesses grupos, ele tem uma particularidade interessante, que todos são empoderados, né? Todos têm poder, ou têm poder pela propriedade, ou têm poder como executivos maiores, né? E por
por cargo, não é nenhuma questão de papel, eles têm o cargo, né? E na família, e quando família e sócios, tem os papéis de empoderamento dentro das posições que cada um tem dentro da família, pai, mãe, matriarca, patriarca, fundador. Então, tem uma série de peculiaridades. E sim, eu posso te dizer, né, saindo um pouco dessa descrição só de ambiente, de contexto, eu posso te dizer que sim, eu já estou conseguindo praticar e te digo até feliz, até de certa forma, com uma percepção de melhoria na minha eficiência. E tu falaste agora nas intervenções, tu sabe onde é que as minhas intervenções melhoraram muito? Na qualidade das minhas perguntas, Ah, que legal, que legal. né? Perfeito. Eu consegui remodelar e ganhar, curioso, assim, dividindo até com o grupo e tal, ganhar uma assertividade interessantíssima, né? E que é o papel de provocação, né? De sensibilização, né? E a gente, como consultor ou como conselheiro, tu não tem poder, né? Tu não manda na empresa, tu não manda no dono, tu não manda no presidente, né? Tu é um facilitador dos assuntos, né? E também de trazer para a mesa os assuntos que são evitados, né? Muitas vezes, né? Coisas que não se quer trazer, né? Ou há uma evitação. E aí tu tem que conseguir, com habilidade, fazer a pergunta e não desafiar o poder, né? Exato. Então é Mas, uma coisa curiosa, né? Então eu já pratico isso. Eu já estou praticando o SBDG, eu já ia falar IBGC, que é o Instituto de Governança Não, o lá. Anderson e o Sérgio eu vou colocar de garotos propagandas. Acho que o Pedro tem uma pergunta aí. mas Desculpa, falei você, demais. você Imagina. falou, eu queria contribuir com o que o Sérgio falou, que é Já te passo aí, Pedro. a questão do fazer perguntas e tocar nas feridas. Como você está, vamos dizer assim, não no controle da situação, mas você está bem naquele grupo, você se torna um agente de confiança do grupo que faz com que ele se abra e trate as suas feridas, né? Mas isso só vai acontecer se você souber o que está acontecendo dentro do grupo, dentro da dinâmica do funcionamento do grupo. Então, aonde as transformações acontecem? Tem grupos de conselhos que eu acompanho, eu falo para eles, lá fora vocês vão se encontrar, vocês vão se divergir, mas vocês vão quebrar o pau aqui comigo, né? Quando eu estou trabalhando questão de conflitos em grupos de conselhos. Então, aqui comigo vocês vão, vocês vão tratar os conflitos de vocês. Então, esse é o nosso papel do consultor, né, quando faz a formação, como que fica diferente o nosso trabalho como consultor quando nós fazemos a formação. Serve de consultor, mas também líderes, executivos, enfim, como que ele ganha a confiança dos grupos e sua influência. Fantástico. Vai lá, Pedro, que você está aí com a mãozinha levantada faz tempo. Perfeito. Deixa eu pegar um pouquinho do que cada um falou aqui, né? Alguns falaram do autoconhecimento, então super importante, né? A gente se autoconhecer para poder aplicar a liderança. E em algumas formações eu via muito essa questão do autoconhecimento já colocando umas vivências. E a minha dúvida é justamente como são as vivências. Eu vou dar um exemplo, tá? Em algumas formações é instigado que a pessoa tenha um maior controle das suas emoções. Então a pessoa é levada ali até o momento de em uma hipertristeza até em segundos a voltar para o estado de alegria. Então tem informações que trabalham isso, né? Aqui foi falado do DISC, também alguém falou da dominância, né? Tem alguns perfis mais dominantes. Então, eu queria saber se a formação também trabalha isso, a questão de analisar perfis comportamentais, quando a gente está assim, num grupo novo, como aqui, e eu vi que a Marta fez isso muito bem ali, puxava uma pessoa para falar, tal, então quem está quietinho no grupo, a gente já escuta, já começa a identificar como que a pessoa está se portando ali, mas eu queria ver como que isso é trabalhado nas vivências. E aí minha dúvida é o seguinte: como que a gente faz para, nas vivências, se vocês trabalham isso,
poder influenciar aquele grupo sem ter o nosso julgamento. Porque se a pessoa tem um perfil mais dominante, ela vai querer acelerar um pouco, né? E se a pessoa tem um perfil mais dominante e participa de um grupo que tem algum facilitador, ela nem gosta muito, ela queria que aquilo ali não tivesse acontecendo e já fosse para o resultado. Então, como que isso é trabalhado, né? Como que a gente consegue, nas vivências que são trabalhadas durante esse período, ir fazendo isso de uma maneira mais leve. Acho que até foi o Sérgio que falou das perguntas mais assertivas, né? A gente tem as perguntas corretas. Com certeza as perguntas ajudam, mas como que isso é trabalhado nas vivências realmente? Assim, a gente está num grupo novo, tem uma visão melhor dos perfis comportamentais ou outra técnica que é aplicada, mas que a gente consiga influenciar esse grupo. Então, eu queria ver se isso é trabalhado, como que é trabalhado, Eu vou começar, mas vou precisar da ajuda. tá bom? Então, a gente não tem nenhuma ferramenta que é colocada, DISC ou MBTI, não tem nenhuma ferramenta. O que acontece? A própria vivência vai mostrar as suas características, né? Quem é mais competitivo, quem é mais retraído, quem espera, quem não entra, as próprias vivências vão demonstrando isso. Não tem nenhum exercício, embora tenha uma carta que você recebe logo no primeiro dia dizendo que você vai ter experiências extenuantes, mas não tem uma coisa, como você colocou, de levar alguém ao limite e de trazer de volta, né? Porque o peso, a experiência, quanto mais você se jogar na experiência, mais você vai aprender sobre você. Então, vai ser extenuante na medida que você queira se testar e se conhecer mais. Então, o tom do extenuante é você quem dá. As coordenadoras têm sempre dois coordenadores, eles garantem a segurança emocional do grupo. No nosso caso, na minha turma e do Felipe, logo no primeiro dia a gente teve uma situação de um estresse de uma moça e teve uma contenção ali, né? Então, você não sabe como alguém vai reagir. Então, o ambiente é de segurança psicológica. O julgamento é uma característica do ser humano. A gente vai julgar, a gente vai criticar. Todo mundo tem um quê de competitividade, uns mais, outros menos. O que a formação te dá é o quanto isso te ajuda, em que momentos te ajuda, e o quanto é uma armadilha. Vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa competitiva. Então, quando eu sou competitiva para ganhar clientes, está tudo certo com a minha competitividade, né? Até porque eu ajo dentro da ética. Se eu estou competindo num grupo, imagina que eu estou coordenando um grupo e eu começo a competir com participante do grupo, eu vou perder toda a minha liderança. Então, a formação vai te dando clareza, né, de tudo que você tem e como é que você tem usado. A partir do momento que você tem essa clareza, você pode ajustar um pouco o uso, se não estiver te favorecendo, e se estiver favorecendo, use mais, né? Então, por exemplo, tem lá, quando eu era muito certinha, que eu queria fazer, tem uma primeira parte do programa que é só a vivência, então as coordenadoras dão os exercícios, a gente faz os exercícios e tem lá uma devolutiva, né? Depois, a segunda parte, a gente vai estudar a teoria, então nós somos divididos em grupos e cada grupo vai explorar algum tema que eles dão. E depois, na apresentação do conteúdo, você também pode fazer alguma vivência, você, com os colegas. Mas na terceira etapa, você vai coordenar grupo. Então, quando eu organizava tudo, né? Então, eu falava, eu vou fazer esse exercício. Chegava lá no dia, o grupo estava em outro lugar. Então, aquele exercício que eu tinha planejado não ajudava em nada. Então, a minha organização, quando é que ela é boa? Para que você pode usar? Quando é que ela é uma fortaleza? E quando é que ela é um verdadeiro desastre?
Então, nesse sentido, para falar de mim, né, não vou falar do Felipe nem dos demais, quando é que uma coisa que você traz vai ajudar na sua carreira, na sua liderança, no manejo do grupo, nas intervenções, e levantar hipóteses, agir conselho, né? Conselho, Sérgio, é duro, né? Tem muitas forças lá, tem os amigos, os inimigos. Então, onde é que isso te ajuda e onde é que isso te atrapalha? Porque você é um só. E tudo que é sol é sombra, e tudo que é sombra também é sol. Então, você aprende a manejar você mesmo diante dos diferentes grupos. Mas não sei se o Felipe, o Karine também tem. Só compartilhando uma experiência, assim, eu não, eu entendi o que você quis trazer e, e muitas vezes quando eu pensava disso, eu vou para uma imersão de outras, né? Vai ser legal se trabalharem a confiança, se trabalharem o dominante com o não dominante. Na SBDG não existe essa amarração do tipo, qual é a moral de história que o grupo precisa chegar ou aprender. Porque ele não vai trabalhar com certo e errado, ou ele vai trabalhar com o que significa para vocês, grupo, e o que vocês fazem com isso, né? Então, o que eu acho que a formação traz é a possibilidade de se perceber como dominante e dominar a fala, ou não perceber, ou de você ficar calado e às vezes você lidar com o seu ficar calado, porque no final das contas, se o dominante aprende que ele é dominante, será que ele vai não dominar se o que está calado continua calado? Não sei, cada grupo é um grupo, né? Então eu acho que o mais rico da formação é não ser essa coisa by the book e treinamento, não é um treinamento. Ela é uma vivência onde as coisas vão acontecer da forma mais viva possível e o grupo vai sempre olhar e analisar o seu funcionamento. E as coordenadoras vão, às vezes, pontuar. O que acontece com o time dos calados aqui? Ou tem muita cara feia. Tipo, elas vão conseguir extrair, mas não necessariamente elas não vão enviesar ou falar nenhuma moral da história ou nenhum treinamento muito encaixotadinho, assim. Então, eu diria que é uma formação que ela é tão aberta que ela permite que essas coisas vão acontecendo. E algumas até é estressante demais, porque a gente percebe esse tipo de coisa que você falou, quem é o dominante, quem é o não sei quem, o grupo pontua uma vez, pontua outra, daqui a dois encontros tudo se repete e o grupo não conseguiu resolver. Então, na verdade, tudo que está ali, né, no campo, como disse a Marta, é possível de ser trabalhado e vai depender do quanto o grupo também vai se dispor a mudar de papel, né, a experimentar estar no outro lugar, porque senão não adianta o que fala mais se calar um pouco e se o que fala menos não mudar de papel e assumir o papel de falar mais também. E aí é muito massa, porque você vê a transformação das pessoas que estão ali com você, né? Que é no momento 1 e no momento final, mas sem necessariamente passar por uma trilha de confiança, uma trilha da comunicação, né? É tudo muito vivo. Deixa eu botar uma pimentinha aí nessa pergunta para os demais contribuírem também. Quando a gente fala assim, de formação de grupos, já vem uma tendência natural dos RHs e até de muitas empresas trabalhar muito a questão da comunicação não violenta, que é excelente, né? Uma forma também da gente estar explorando melhor a comunicação num grupo diverso. Porém, em alguns casos, algumas lideranças, se eu pegar, por exemplo, um treinador de jiu-jitsu, né, um mentor, ele vai ter que usar em alguns momentos uma comunicação mais forte para tirar um resultado melhor dos seus liderados. Em alguns casos, em empresas, também já percebi alguns líderes que têm uma comunicação que puxam mais o resultado dos seus liderados ou até de um grupo de pessoas ali que eles estão trabalhando. Dentro das vivências, mesmo a pessoa se autoconhecendo ali, ela trabalhando a si mesma, antes de trabalhar nos demais. Isso também experimentado, olha, tu poderia trabalhar a tua comunicação de uma outra forma que traria mais resultado para o grupo. Vou dar o exemplo que aconteceu comigo, tá? By the book, assim, acho que o Felipe trouxe bem, né? Como os treinamentos que normalmente a gente participa, que o RH traz lá, não vou falar o nome de nenhuma organização aqui, mas traz o pacotinho da organização tal, né? Não é assim. Mas, por exemplo, quando alguma coisa pegava em mim,
Normalmente, as pessoas me reconhecem pela boa comunicação. Eu sou clara, direta, ninguém fica com dúvida, tá? Quando alguma coisa colava em mim que não me descia bem, eu ficava num looping, sabe assim? Eu falava e não dizia nada. Então, nesse sentido, as coordenadoras e os próprios membros do grupo, tá? Porque você começa a ter uma dinâmica, uma intimidade com as pessoas, que você começa também a fazer a sua hipótese, a sua intervenção para aquela pessoa. Então, não é só a coordenadora. E você está lá para exercer sua liderança. Então, é legal que você exercite, né? Tem pessoas que exercitam mais, tem pessoas que exercitam menos. Quanto mais você se jogar, mais retorno você vai ter. E daí eu não me lembro quem pontuou mais, porque a minha turma é de 2019, mas fizeram. Eu lembro de 2 colegas, um chamava Luciano, o outro eu não me lembro, que fizeram até assim com o dedinho, sabe? Só, Marta, você tá assim, assim, assim. Então foi legal que às vezes, quando eu sentia isso, eu falava assim, não, deixa eu parar para pensar, ver o que está colando e ajustar a minha comunicação. Eu Então, recebi também, lembra, na lata. Porque ele tá falando, eu não entendo nada, parece a o minha Felipe filha também falando. tinha isso. Eu levei uma, assim, e é óbvio que não foi nenhuma comunicação não violenta, mas eu acho que a gente aprende ali que toda comunicação é válida e todo mundo ali é adulto e pode lidar e processar e trabalhar isso, né? E aí, no final das contas, se eu não gostei, como que eu vou falar para a pessoa depois? Não, e Para essa coisa uma, da né? comunicação não violenta, teve uma situação no primeiro final de semana, no sábado, não na sexta, sei lá, no primeiro dia. A situação foi mais ou menos assim: todo mundo contou uma história sobre si, e eu falei que minha mãe tinha morrido recentemente. Já passa aí, Gidiel. E depois a gente fecha também. Tinha morrido recentemente. Daí uma colega vira e fala assim: Ah, a Marta não tem problema nenhum, ela só perdeu a mãe dela. Gente, minha mãe tinha acabado de falecer, né? Eu olhei, eu falei assim: nossa, eu preciso respirar para dar uma resposta para essa criatura. Daí eu vim para casa, Pedro, eu conheço comunicação não violenta, já estudei. Daí eu fiz tudo assim: observação, sentimento, Eu lembro de vários. necessidade, pedido. Da hora que eu fiz tudo isso, eu tomei uma da coordenadora. Eu falei, oi, eu apanho de tudo quanto é lado. A outra disse que eu só perdi a mãe. E esse negócio eu elaborei tanto. E era muito mais de você colocar a tua raiva mesmo, limite na coleguinha, vai falar da mãe do outro. E eu nem percebi isso. Então, eu toda educadinha, porque eu era educadinha. Quando eu cheguei lá, eu era educadinha a feliz e a educadinha do grupo. Então, eles foram me trazendo que não havia necessidade desse preparo todo, que eu poderia trazer o meu sentimento, como é que eu me senti falando que eu só perdi a minha mãe, né? Vai lá, Gidiel. Não, na verdade, eu preciso falar que eu tenho um compromisso, eu Ah, tenho que tá buscar bom, meu filho às 9h30, tá aí eu não bom. sei se a gente vai estender muito ainda. Não, fica à vontade. Eu vou ver só se o Pedro tem mais alguma questão e a gente está encerrando daqui a pouquinho. Fica à vontade, te Ah, agradeço muito pela presença. não, então tá, Só, eu que agradeço, eu queria agradecer aí também os que participaram e dizer que estou sempre disponível para falar sobre a formação da SBDG, porque realmente para mim fez uma diferença e eu sempre que puder vou estar aí passando pelo menos pela a experiência que eu tive, aí, tá bom? Tá Eu vou bom, ter que ir lá, pessoal. tá bom, vai lá. Uma coisa Prazer aí importante. reencontrar alguns amigos aí. Até logo. Tchau. Tchau, tchau. Até logo, boa noite. E Valeu, sobre, beijo. sobre Gisiel. essa questão, só para contribuir também, já que veio a questão da comunicação não violenta, viu, Pedro? Neste grupo de laboratório, se você tiver uma comunicação violenta, o grupo vai te falar e você vai perceber. Ou talvez o grupo vai te falar assim que talvez por medo, o receio de ser agressivo, você não está se posicionando com firmeza. Mas o grupo vai te falar porque é um laboratório. Na vida real, as pessoas não te falam, mas lá você vai perceber. Porque lá tem um contrato, é um ambiente controlado, é um ambiente de laboratório.
E veja, eu e o Felipe fizemos em 2019, a gente começou em 2019, a gente lembra com clareza das situações, do ganho que a gente trouxe. Então, quando a gente fala que é transformador, é que de fato você vai de um lugar para um outro, e para um outro melhor, que eu acho que o Anderson trouxe aqui uma coisa muito importante. Quantas vezes as pessoas não são transparentes no nosso dia a dia? Vale na família, porque você se percebe em todos os grupos, né? Vale na família, vale no ambiente de trabalho. Quantas vezes as pessoas deixam a gente se atrapalhar, né? Tem algumas que até empurram ou nos ajudam a tropeçar, né? E tem aquelas que se omitem de dar um feedback real. Lá, de novo, é um ambiente seguro. Você aprende com os colegas também, né? Quando acontece alguma coisa com o colega, você olha e fala assim, nossa, também tem isso daqui, né? Então, é muito rico, é muito bacana mesmo. Você vê, quem está aqui é porque é apaixonado pela formação, veio conversar com vocês. Eu, do ponto de vista de carreira, eu não vejo, porque eu estudo sempre, eu pesquiso sempre, já trabalhei em escola de negócios e tudo mais. Não tem, eu ouso dizer que não tem no Brasil um programa tão bom de você experimentar a sua liderança, de ampliar o seu conhecimento. E daí você pode usar isso para qualquer área que você quiser, porque a gente sempre vai interagir com grupos. E num momento de grandes transformações, onde o olho no olho, as alianças, as relações são importantes para que a gente performe, para que a gente dê resultado, para mim a formação é de longe um dos melhores programas, se não for o melhor, é que eu sou suspeita para falar. Mas para a gestão de carreira, dá um salto mesmo. Isso eu posso afirmar porque eu estou nessa área de gestão de carreira, né? E como que ela se dá, assim, o tempo, se é somente presencial? Eu, por exemplo, moro aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Se tem algum local aqui perto que é feito, ou se ela já está E no num papo online? Balneário de Camboriú, e é capaz de ser aberta mais uma turma esse ano. Legal, muito bom. E uma das coordenadoras a gente conhece bem, ela participou da nossa formatura, minha e do Felipe, que é a Alana. Ela é muito boa, ela formou um grupo esse ano, está acontecendo nesse momento um grupo em Camboriú, mas ela está querendo abrir outro, tá? Então é bem Excelente, provável que a gente tenha mais uma turma aí esse ano, tá? Vou deixar aqui teu nomezinho. perfeito. Agradeço. Douglas, mais alguma dúvida que a gente possa te ajudar? Não, acho que foi muito válido aqui escutar um pouco mais sobre a formação. De novo, né, já tive muitos relatos positivos e essa questão de ser hoje uma formação presencial, acho que também faz muita diferença. Hoje em dia todo mundo, todas as formações estão muito online, né? É muito EAD, é muito virtual. Isso é muito bom, mas as conexões também fazem falta. E eu noto que essa formação de grupos ajuda muito isso, né? A gente nos trazer um pouco mais a vivenciar em grupos, né, presenciais, entender como que as pessoas estão interagindo nesse novo mundo que a gente acabou vivendo depois da pandemia. Então, também é um dos focos que eu quero buscar realizando a formação, porque, querendo ou não, no meu caso, hoje eu estou há 4 anos já de home office 100%. Então, já estou há 4 anos sem ir para um escritório, sem sair Que idade que você do... fica, Douglas? Eu atualmente moro em Campo Bom, estamos nos mudando para Novo Hamburgo, uma cidade ao lado, mas é no Rio Grande do Sul. Bom. Pessoal, mais alguma coisa que a gente possa lhes atender? Também queria deixar o meu contato aqui. Eu estou lá no LinkedIn, é Marta Magalhães, tudo meu é Marta Magalhães, é meu nome mesmo, é fácil de me achar se tiver mais alguma dúvida.
mas não sei se Anderson, o Felipe ou a Karina querem colocar mais alguma coisa para ajudar aí na decisão dos dois, além do que já foi falado. Acho que não, só Só que vale. procurar Desculpa, Felipe, pode ir lá. Só que é isso, né? Vale muito a pena. Eu acho que dá para cada um buscar seus objetivos individuais também, essa flexibilidade, enfim. Todo mundo que tá aqui, só a gente é suspeito para falar porque a gente já fez, É. né? Mas Eu reforço as vim palavras da até, Marta, eu vim até com o logo da SBDG, né? Então, mas eu assim, reforço camisa super. mesmo. Reforço as palavras da Marta, que é isso. Às vezes a gente tem uma qualificação, é MBA, é não sei o quê, e realmente faz uma diferença muito grande profissional. Enfim. Obrigado, Marta, pelo convite. Imagina, Fê, obrigada por ter vindo. Karine. Eu ia só reforçar que vale muito a pena e ouvindo o Pedro, hoje de tarde eu fiz uma devolutiva do Profiler, né, enfim, do DISC, e aí fiquei te ouvindo perguntar e é totalmente diferente de tudo que você já viveu, tá, Pedro? Então, acho que no momento que tu for também vai aberto a essas novas experiências. Lembro muito do Sérgio, sempre, acho que todos os dias, nessa questão da teoria e de buscar as respostas, principalmente no nosso primeiro encontro. E talvez tu não vai ter as respostas nem no final da formação, mas a questão de fazer novas perguntas e te descobrir já vai te trazer algumas respostas que nem tu sabia que precisava. Então, é diferente de tudo que tu já fez e é vivencial porque é vivencial mesmo, é experiência. Então, vale a pena. E é só isso, foi muito bom rever os colegas, estar com vocês também, dá vontade de fazer a formação de novo. Vou acompanhar o Douglas, se tudo der certo, tenho certeza que vai dar mais saudade ainda, porque termina, mas a gente fica querendo mais, né? Mais, mais, mais. Mas é isso, foi um prazer. Obrigada, Karine. Anderson, mais alguma coisa? O Sérgio? Não, só para agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje, conversar aí sobre grupos, conversar sobre a formação, conhecer novas pessoas. Foi muito bom. Pessoal, então, muito obrigada. O que vocês precisarem, a gente está lá, vocês têm o contato nosso, ou qualquer um aqui da turma pode desajudar também. Mas o Pedro, né? Porque o Douglas ali já tem a Karine de madrinha. Mas, Pedro, a gente está aqui para você, tá bom? Perfeito, obrigado, pessoal. Com certeza farei. Tá bom. Boa semana, então, para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa Valeu, grande semana, abraço. boa Tchau, tchau. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, boa noite, obrigado, boa semana. Boa Tchau, semana. Sérgio. Boa noite. Boa noite, boa noite.